Bem-vindos ao 45 Graus. Neste episódio estou à conversa com Carlos Fiolhais. O convidado é professor catedrático de Física na Universidade de Coimbra e um dos maiores, se não o maior, divulgadores de ciência em Portugal. Publicou já mais de 30 livros, o mais recente dos quais, A Ciência e os Seus Inimigos, em coautoria com David Marçal, de que falamos no episódio. O papel de Carlos Fiolhais enquanto promotor da cultura científica tem sido reconhecido com várias distinções. Aliás, ainda não vê por passado, recebeu o grande prémio Ciência Viva. Carlos Fiolhais é, de resto, o tipo de convidado que merecia não um, mas uma série de episódios. Não só pelo conhecimento que tem sobre várias áreas da ciência, mas também por ser um extrovertido, o que é relativamente raro para um investigador e que o torna um grande conversador. Durante esta hora e meia de conversa, falámos de temas tão diferentes como homeopatia, cultura científica, história da ciência, ciência em Portugal, inteligência artificial e até exploração espacial. Enfim, só ouvindo. Carlos, bem-vindo ao podcast. Obrigado por ter aceitado. Eu temo que esta conversa possa terminar mais cedo do que o previsto, porque eu cometi uma imprudência e tomei uma caixa inteira de homeopáticos. Acha que ligamos já para o 112? Não fez nada que eu não tenha já feito. Eu sei que eu estou a dizer isso. E de facto ainda estou vivo e vai continuar vivo, não vai ser essa a causa do homem. Ora bem, a homeopatia é uma pseudociência, é algo que se faz passar por ciência sem o ser. E uma pessoa vai à farmácia e encontra medicamentos normais, não é? Medicina convencional, e inventa essas alternativas ou assim chamadas alternativas. De facto, não o são verdadeiramente, porque, aqui há pseudociências cujo grau de pseudocientificidade é variável sempre, não é? Mas que é menor do que este. Este é a pseudocientificidade total. Exato. O que significa que nem do ponto de vista prático, testes feitos, e foram muitos, de tomada de medicamentos homeopáticos não produzem qualquer efeito, além naturalmente do placebo, que é um efeito normal e conhecido, um bocadinho misterioso, mas relativamente conhecido, mas também teórico, porque aqui falta-lhe qualquer fundamento teórico. A farmácia assenta na química, e a química é o nosso conhecimento do mundo atómico e molecular. Ora bem, a homeopatia está errada porque pensa que ao fim de diluições sucessivas, muitas diluições, ainda lá fica alguma coisa de uma substância com algum poder inicial, de uma substância ativa inicial. Ora bem, pela simples razão de que tudo o que é uma substância, tudo é feita de pequenas partículas, ao fim de diluir muito, a probabilidade de encontrar um átomo que seja do original é zero, não será, mas é tão pequena que equivale à probabilidade de, me sair o Euromilhões. Claro. Não, e a existir também não terá grande efeito, porque é só uma. É marginal, não é? Exatamente. É só uma, e portanto é uma... muita gente acredita na homeopatia, não tenho nada contra as crenças das pessoas, mas trata-se de uma crença sem qualquer fundamento científico, portanto não tem qualquer justificação. Desculpa interromper, eu acho engraçado que eu perguntei-lhe isto porque sei que o Carlos tem falado disso nos livros que tem publicado recentemente com o David Marçal. Sim. Ele é mais especialista em homeopatia do que eu, David Marçal. Tomou mais caixas de medicamentos. Caiu num caldeirão homeopático. Exato. Quando era pequeno. Exato. Mas eu acho esse tema interessante. Já o tinha apanhado várias vezes. Eu lembro-me de ter apanhado uns artigos sobre isso e na altura ficar um bocado perplexo, até porque aquilo é uma espécie quase de herança da alquimia, não é? Porque há ali uma lógica... Sim, aquilo vem do século XIX. É recente, não é? Aquele era um médico suíço, salvo erro, não é? O médico ou alemão, talvez. Todo o processo é muito estranho, não é? Porque parte do princípio que fica lá uma espécie de memória do ingrediente inicial. Quer dizer, eles admitem, digamos, aqueles homeopáticos, vamos chamar assim, mais racionais, admitem que não está lá mesmo nada no fim daquelas diluições todas, ou praticamente nada. Mas, e aí está a irracionalidade deles, eles dizem que a água, apesar de tudo,
lembra-se daquilo que lá teve. Exato. E é esse efeito de memória d'água que, enfim, que já é controverso. Houve até um cientista francês que a certa altura fez umas experiências que hipoteticamente comprovariam isso, mas depois foram desmentidas. Foi digamos, essas experiências revelaram que não cumpriam critérios de exigência mínimos. E essa memória d'água é uma coisa perfeitamente delirante. Quer dizer, as moléculas d'água estão lá sozinhas, não há as substâncias ativas, as moléculas de substância ativa. No entanto, elas lembrar-se-iam que elas lá tiveram. Isso é uma coisa. Falar de memória d'água é atribuir, digamos, ao mundo atómico propriedades que são, de algum modo, nossas. Quer dizer, eu estou a pensar o traumatismo deve ser para uma molécula d'água que caia das cataratas do Niágara. Deve ser uma experiência verdadeiramente traumática. Se essa molécula se lembra da vertigem, eu acho que é um caso dela ir ao psiquiatra. Não vai ser muita piada. Eu acho este caso dos homeopáticos, apesar de tudo, vendo isto de outro prisma, isto é genial, porque há um mercado grande para isto. Há um mercado em todo o mundo, não é só em Portugal, todo o mundo ocidental, digamos. E eu estava a pensar sobre isto e lembrei-me de... Eu acho que isto é quase o golpe perfeito, em certo sentido. É blindado de 3 formas. Porque, por um lado, pega em doenças leves. São quase maleitas, não é? Uma dor de cabeça, uma gripe, uma constipação. A gripe passa sozinha ao fim dos dias. Sozinha, ao fim dos dias. Portanto são doenças em que é muito difícil destrinçar. Que, enfim, toma um medicamento homeopático, é o que está precisamente a dizer. E ao fim de uns tempos passou a gripe, funcionou. Exatamente. Esse é o primeiro, né? Portanto, é claro, taticamente o terreno de jogo é bem escolhido. Depois, não tem efeitos secundários. O que é quase tautológico. Não tem efeitos secundários, não é nada. Não tem nem pode ter. Nem pode ter. Porque aquilo basicamente é água e açúcar. Claro. Quer dizer, é uma pílula, vamos chamar assim. É um placebo, não é? Podemos chamar É um placebo. Não é? O placebo que é a sensação de melhoria que é subjetiva que uma pessoa experimenta quando é tratado. Quer dizer, quando toma qualquer coisa. Se uma pessoa julga que está, e isso sabe-se até porque faz isso na medicina normal para apurar qual é o grau, digamos, de vantagem, ou o grau mínimo. Os medicamentos têm um grau mínimo que é o seguinte: tem de ser superior ao placebo. Exato. Quer dizer, o placebo, é o controle, não é? Mas o placebo é curioso, porque uma pessoa, mesmo tomando os tais comprimidos de água e açúcar, fazendo estatísticas, grandes números, há uma melhoria pequena. E que é um bocadinho errática, mas há uma melhoria pequena. Tem a ver, que se calhar, mecanismos neurofisiológicos, que uma pessoa, eu agora estou melhor, então já tratei isto, mas os medicamentos todos têm de provar que são melhores, ou antes, muito melhores do que o placebo. Ora bem, nós encontramos medicamentos homeopáticos à venda e eles aí estão isentos dessas exigências dos medicamentos normais. Apesar de habitarem a mesma casa que os outros, não têm os mesmos regulamentos. Eles só têm que provar que são inóculos e de facto são. Exato. Portanto, por isso é que não tem efeitos secundários, por definição. Não, quer dizer, não tendo nada. Não. Agora, enfim, o que está errado nisso é uma pessoa, por exemplo, tendo uma doença, falou de doenças ligeiras, mas tem uma doença mais grave, enfim, pensar que se cura com isso. Quer dizer, não seguir a medicina não vou chamar-lhe convencional, porque não há outra. Não seguir a medicina, não ir ao médico e dizer, toma aqui umas coisinhas, ou então coisas, enfim, os médicos chamados naturais. Há uma indústria tão grande, falou bem da questão do negócio. Isso, de facto, é um negócio tão grande, que é impressionante. As próprias farmacêuticas são as mesmas, não é? Que produzem esse tem a tipo tentação, de coisa. claro, de explorar esse mercado. Com certeza há um mercado, as pessoas compram e não é nada barato. Eu tomei essa caixa, dividi a meio preço, que éramos 2 a tomar, mas mesmo assim ficou-nos cara a experiência. É mais caro quase, não é? Porque não tem participações, etc. Uma pessoa para curar a gripe, uma embalagem de 20 euros. Exato. Bem, não tínhamos gripe. Mais vale esperar. Em relação aos homeopáticos, parece-me evidente, vendo a coisa de fora, mas acho que é relativamente seguro dizê-lo. É preto e branco. Depois há outros casos em que, apesar de tudo, me parece mais difícil. Que é, por exemplo, o caso da acupuntura, por exemplo. O caso da acupuntura parece mais difícil apenas por existir há muito mais tempo, apesar de tudo, e porque também aquilo que cura, ou que se propõe a curar, lá está, não é tanto esse tipo de doença ligeira, mas algo mais... A acupuntura é realmente diferente, até porque é mais difícil fazer experiências em larga escala com placebo. Como é que se faz
O que é o placebo, não é? Como é que se faz exatamente, como é que se faz a simulação da agulha? Como eu espeto agulhas reais. E como é que eu vou espetar agulhas que não sejam reais? Espetar nos sítios errados, não é? Não, o que eles usam é umas agulhas retráteis que faz a mesma impressão que uma agulha a espetar, mas de facto não espeta. Não espeta. E portanto desenvolveram umas técnicas sofisticadas para fazer o placebo da agulha. E essas experiências foram feitas. E os resultados, enfim, eu sumaria já. Os resultados são negativos em geral. Não quer dizer, ao contrário, digamos, dos medicamentos homeopáticos, que para certo tipo de doenças específicas não achas alguns estudos que deem, digamos, positivo, que deem melhoria perante aquele tipo de tratamentos. Mas são só, em alguns tipos de doenças, em alguns estudos, se uma pessoa fizer, digamos, análises de facto rigorosas, em ciência usam-se, ou neste caso da farmácia, ciências farmacêuticas, usam-se testes que devem ser duplamente cegos, não se sabe quem é que está a tomar, nem o médico, nem o doente podem saber, porque senão há a tendência, seja do próprio doente, seja do próprio médico, de dar algum sinal. E além disso, depois é preciso metadados, quer dizer, é preciso pegar nestes dados e integrá-los num quadro grande. E se fizermos isso, apesar de haver alguns casos, algumas situações que são positivas, se levarmos em consideração, e há muitos outros negativos, claro, se levarmos em consideração tudo, não pode ser recomendado como uma técnica um meio de curar, digamos, doenças. E portanto não é uma coisa, eu por acaso nunca fiz, não sei, medicamento homeopático já tomei, mas a acupuntura confesso que nunca fiz, mas estava aqui a doer as costas. Aproveitar. Por acaso também nunca fiz, mas até tinha curiosidade em experimentar. Não, aquilo, enfim, não sei. Há pessoas que fazem e vamos lá, quando uma pessoa faz a crítica deste tipo de terapias, não quero criticar de maneira nenhuma as pessoas que as fazem. Claro. Até, aliás, tive uma polémica com o professor de Coimbra, que infelizmente já faleceu. Enfim, ele acreditava naquilo e a crença é das coisas mais difíceis de desmontar. Seja de quem for, e todos nós temos crenças de uma maneira ou de outra, não é? Agora, a ciência trata de crença justificada, e a justificação segue critérios, segue normas, e a justificação do funcionamento o funcionamento dos medicamentos serve normas muito estritas, muito apuradas. Quer dizer, desenvolveu-se nas últimas dezenas de anos, nos últimos 50 anos, técnicas apuradíssimas. Um medicamento é muito caro, um novo medicamento pôr no mercado. Não basta ter um princípio ativo, é preciso testar de início limitado, depois em maior escala, e isso pode demorar mais 10, mesmo 20 anos. É por isso é que os remédios são caros, quer dizer, porque a investigação e principalmente o teste, a parte da investigação, que é o teste dos medicamentos, primeiro envolvendo animais, ninguém começa pelos humanos. Claro, exato. E portanto, começa tudo no computador, a partir de reações químicas, e depois há muitos ratos que vão ser as cobaias, e depois animais de maior porte, mesmo macacos, que são mais semelhantes fisiologicamente aos humanos, para depois haver humanos, sempre numa base de voluntariado. As pessoas têm de ter uma aceitação que estão a fazer coisas, e normalmente as pessoas oferecem-se e digamos, são generosas, também tem alguma compensação, não é? Sim, há compensações para isso. Embora possa não ser... não é assim extraordinária, mas há um tipo de compensação. Mas de qualquer modo, ninguém vem com um medicamento novo para o mercado sem ter passado experimentações que são longas e que são rigorosas. Ora bem, com certeza há sempre coisas a descobrir, não é? Quando vocês dizem sempre isto, você não nega uma ciência que desconhece. Isso era é uma frase fatal. Quer dizer, com certeza a ciência é aberta. A ciência, vamos lá ver, como é que se chamariam as medicinas alternativas se de facto funcionassem? Chamar-se-iam simplesmente medicinas. E portanto, porquê? Porque seriam incorporadas naturalmente. Os médicos querem naturalmente curar as pessoas, e portanto, se há uma nova técnica, se há um novo meio que permita curar de maneira diferente, passa a ser usado. Se mostrar a sua eficácia, passa a ser usado. Há aí uma percepção, que aliás é um tema engraçado, eu queria falar sobre isso, que é uma percepção de que quase de uma maneira mais ou menos explícita, de uma espécie de conspiração, né? As farmacêuticas conspiram, dizem essas coisas, os médicos também conspiram e não estão interessados em... Eu não acredito em geral em teorias de conspiração. Eu sou muito cético em relação a teorias de conspiração por várias razões. Eu sou extremamente cético.
É uma maneira de esconder a verdade. Dizer, eu não sei, mas há uns indivíduos que sabem e são secretos e tomam conta disto tudo e fazem com que eu não saiba. Exatamente. Isso, e é atraente, não é? Porque é uma explicação simples, né? Mataram John Kennedy, mas aquilo é uma sociedade secreta e não deixou marcas nenhumas. E o mundo é governado por uma seita que tem o Banco Mundial e que faz reuniões na Suíça, em Davos, etc. E o governo português também, ao fim e ao cabo, obedece a umas diretivas recebidas não sei de quem, quer dizer, e tudo isto, enfim, obedece a um mecanismo qualquer oculto. Ora bem, isto é uma crença primitiva, a crença no mecanismo oculto, quer dizer, que há uma ordem escondida. De facto, podemos falar em ordem escondida, mas a ordem escondida é a ordem do mundo natural, é a ordem das leis físicas, quer dizer, e que nós temos a ciência trata de descobrir a ordem do mundo. Essa ordem revela-se, é possível conhecer, mas não vamos substituir essa procura, que é uma procura que usa o método científico, usa a observação, usa a experiência, usa o raciocínio lógico, não vamos substituir isso pelo nada, que é, não há observação, não há experiência, não há raciocínio lógico, e diz, alguém montou isto. É uma espécie de arranjar uma divindade. É uma espécie de, enfim, alguém fez, não sabemos quem. Isso é quase um dogma. Não sabemos quem, deve ter sido uma seita, uma sociedade secreta. E, portanto, as teorias de conspiração não têm nada de... Mas é curiosa a imaginação dos humanos. A quantidade de teorias de conspiração que existem para as mais variadas coisas. Por exemplo, que o mundo está a ser envenenado pelo rastro dos aviões. Existe essa? Existe essa nunca apanhei. Os rastros químicos dos aviões, para que está a dar cabo disto tudo. Devia ser proibido. Exato. Devia ser proibido. E, portanto, sei lá, tantas coisas. Das Torres Gêmeas, por exemplo? Sim. E há até casos, essa é das mais... Há casos de... Até houve um cientista que foi americano, que tinha alguma carreira e foi demitido pela sua universidade porque pôs a assinar a tese que não tem fundamento nenhum, que se saiba, não é? A gente, quando diz qualquer coisa, devia acrescentar sempre que se saiba. Exato. Não é? Qualquer coisa que eu diga, devem pôr no fim, estimada leitor ou ouvinte, alegadamente, ouvinte, que se saiba que teria sido o governo americano a mandar abaixo as torres. Ora bem, isso não passa nenhum critério de puramente verdade. Quer dizer, tudo aquilo que nós sabemos, não sei se sabe tudo, com certeza não se sabe ainda tudo, mas daquilo que se sabe, houve de facto um ato de terrorismo e portanto, não foi propriamente o governo que se automutilou. Não, é uma explicação. Eu acho engraçado as teorias da conspiração porque são quase paradoxais naquilo que constitui. Por um lado, são uma explicação simplista para a realidade, né? É muito mais simples eu dizer que foi o governo americano que quis orquestrar aquilo do que dizer que foi a Al-Qaeda e depois ir perceber a origem da Al-Qaeda e os constrangimentos no Médio Oriente e por aí em diante. Portanto, desse ponto de vista é simplista, mas aquilo que pressupõe é de uma complexidade extrema, não é? Porque o que é que isso pressupõe? Como é que eles conseguiram ocultar? Exatamente. Tanta gente tem o governo americano. Várias pessoas a saber do mesmo, sem dizer nada a ninguém, não tem familiar. O governo americano teve de ter uma ordem executiva. E como é que eles conseguiram a ordem executiva e etc. Portanto, aquilo não passa o mínimo critério de racionalidade. E o partido da oposição não está interessado em pegar nisso. Agora, a mente humana, de facto, é capaz do melhor, é capaz, de facto, de deslindar mistérios de uma maneira que é fantástica e ao mesmo tempo é capaz do pior, vamos chamar assim, não passa a expressão, de aceitar, digamos, simplesmente um tapa-buracos. Quer dizer aqui, olha, não sei e portanto foi ou então porque é que se usa a teorias de conspiração? Também para demonizar. Arranjar um inimigo, muitas vezes um inimigo, um bode expiatório, muitas vezes um inimigo que existe, mas que fica ainda mais inimigo se lhe atribuirmos atos ocultos. Sim, e é preto e branco, não é? Bom e mau, não é? Exatamente, nós temos um pouco essa... Enfim, não sei, eu sei muito pouco de neurociências, mas o nosso cérebro, de facto, é estranho. Tem tendência a imaginar não só causas, como causadores. Quando há uma causa, há um causador. E às vezes esquece, e às vezes corresponde à falta de formação científica, que há causas naturais, que tudo no mundo resulta de causas naturais. Quer dizer que já vem naquele poema, enfim, latino, do tempo de Jesus Cristo, da natureza das coisas, de Rerum Natura, sobre a natureza do Lucrécio. Já nessa altura se falava em átomos, imagine-se, não se sabiam bem o que era, uma ideia vaga, etc. Sim, surgiu como conceito antes de surgir. Mas que as coisas acontecem, o mundo é feito de pequenas partículas, pequenas coisas, interação umas com as outras, e disso é possível resultar organizações complexas, como são os seres vivos, e os seres vivos, enfim, são capazes de tudo aquilo que nós vemos que são capazes. São até capazes, essa parte
parte mais formidável do mundo, que é o nosso cérebro, é a única parte do mundo que o pode compreender. Quer dizer, de algum modo é como se o universo tivesse uma parte dele que lhe faz perguntas e ao qual o universo responde, mas o universo é parte do mundo. Peço desculpa, o cérebro é parte do mundo. E, portanto, sendo o cérebro parte do mundo, é possível compreendê-lo. Não quer dizer que não haja uma margem de mistério, mas nós vemos, de facto, comportamentos muito, muito curiosos, por vezes aberrantes do nosso cérebro. Vemos, dos tempos antigos, vemos constelações no céu que atribuímos nomes. As estrelas estão muito distantes umas das outras, na altura não se sabia, mas era uma figura mitológica, era o carro, era o guerreiro, e depois, sei lá, mais tarde, uma pessoa olha para a forma de uma nuvem, vê um dragão e diz: isto vai fazer pronúncio disto e daquilo e daquilo outro, porque esta nuvem que desapareceu imediatamente é uma forma fortuita. Claro. Mas, e outras coisas, quer dizer... Desse ponto de vista até chega a ser incrível como é que surgiu, como é que a ciência surge, não é? É quase milagroso em certo sentido, não é? Porque os incentivos são tão grandes para a pessoa... Sim, é uma observação curiosa, quer dizer, eu falei dos antigos, os gregos, de facto, a certa altura, apercebem-se que há causas naturais. Por exemplo, o eclipse. Desaparecer o Sol é uma coisa absolutamente assombrosa, mas desapareceu o Sol e depois é só por 10 minutos, é só por uns minutos. Exato. E depois alguém diz: é um astro que se põe à frente, fica na sombra, etc. Passa ao astro. Isso é uma descoberta mesmo. É ver que aquilo que era atribuído a uma circunstância extraordinária, milagrosa, se quisermos, mas que passa a ser natural. E essa é a atitude dos gregos. Quer dizer, os gregos tinham aqueles deuses todos, aquela confusão toda no Olimpo, mas começaram era a usar mais estético, não é? Se eles conseguiam conciliar o seu sistema de deuses com digamos, um pensamento racional, a origem da nossa racionalidade está na Grécia. É coisa curiosa. Outras civilizações orientais, por exemplo, como a China, que é milenar, não conseguiu desenvolver o mesmo tipo de raciocínio. É curioso a evolução das culturas. Pois, não o fizeram chegar aos dias de hoje, não é? A China é um caso engraçado porque eu lembro de ter, pela primeira vez, me aperceber disso. Nós na escola, para mim é um erro enorme, nós temos uma aprendizagem da história muito centrada no Ocidente, obviamente em Portugal, mas mesmo quando... A China é uma civilização fantástica. A China passa-nos completamente ao lado. lado. Há pouco tempo e nós incrível. sabemos muito pouco sobre o Confúcio, sobre, digamos... E os astrónomos chineses que fizeram a recolha de informação em relação, por exemplo, a eclipse, em relação ao aparecimento de asteroides, por exemplo... Há todo um conjunto de informação, mas também, enfim, chamar-lhe astrónomos, podemos chamar astrólogos. Porque não tinham o sistema de ciência que foi desenvolvido no Ocidente com a chamada Revolução Científica nos séculos XVI e XVII, em que, de facto, retoma-se, de algum modo, a ideia da racionalidade do mundo, que sempre lá esteve, de alguma maneira. Isto, quando se fala da Revolução, dá a ideia que há ali um grande buraco na Idade Média, que não é verdade nenhuma. O legado foi transmitido, o legado antigo foi transmitido de forma de manuscritos e livros até, digamos, ao Renascimento. Sim, e há alguns mitos sobre isso. Esse manuscrito é engraçado, foi encontrado num convento e precede a modernidade, quer dizer, percebe o renascimento há quem diga que, digamos, que essa ida aos antigos que, de algum modo, é a origem, digamos, dos novos tempos, que são extraordinários na arte e também na ciência, primeiro talvez na arte e depois a seguir na ciência, grandes nomes, sei lá, como o Copérnico, como o Tycho Brahe, o Kepler, o Galileu, o grande Galileu, depois mais tarde o Isaac Newton, o Edmund Halley do cometa, essa gente toda. E o que é que se passa? Essa revolução científica passa por observar rigorosamente, mas passa sobretudo a experimentar aquilo que era possível. Com certeza não se fazem experiências com o céu, mas fazem experiências de movimento na Terra. O Galileu fez experiências de movimento na Terra, o Kepler reuniu observações do seu mestre Tycho Brahe, e o que vai fazer o Newton por cima dos dois, aos ombros dos dois, é dizer que a física do movimento da Terra era a mesma física, as leis do movimento da Terra eram a mesma física das leis do movimento do Sol, e para isso usou a matemática. O Galileu já tinha usado a matemática, descobriu o livro da natureza, está escrito, disse, o livro da natureza está escrito em caracteres matemáticos, só conhecendo essa linguagem que podemos ler, coisa que os chineses e outros povos antigos não fizeram, e portanto com a matemática por cima conferiu um sistema, conseguiu codificar a natureza em leis simples com caráter preditivo, quer dizer, leis universais simples. Talvez tenha contribuído para isso. Há uma observação que eu já ouvi e que a mim me parece curiosa. O facto de, no tempo dos antigos gregos,
haver aquela pluralidade de deuses. E no tempo de, digamos, no ambiente, no berço onde nasce a Revolução Científica, haver só o Deus cristão, o Deus da Bíblia. E, portanto, de algum modo, um só Deus tinha substituído, digamos, aquela confusão toda do Olimpo. Isto pode ter propiciado a questão da inteligibilidade do universo. Quer dizer, uma pessoa pensar que há leis universais, e para Galileu não havia dúvida. Hoje fala-se, enfim, do conflito. Aliás, é um símbolo desse conflito, o caso Galileu, o julgamento do Galileu pela Inquisição. Mas na cabeça dele estava tudo muito claro. Ele era crente e permaneceu crente, apesar da aprovação da Inquisição, apesar de ter sido réu lá em Roma. Apesar disso, porquê? Porque ele pensava que Deus era de facto o autor de tudo, tinha-lhe dado inclusive a ele inteligência, e seria um desperdício de inteligência se ele não pudesse ordenar o mundo de acordo com a sua melhor capacidade. E no Oriente vai chegar lá a Revolução Científica com alguma intermediação portuguesa. Porquê? Porque o único sítio para ir por mar, em vários sábios, entre os quais alguns jesuítas, mas enfim, gente da igreja, sobretudo, queriam, acima de tudo, fazer missionação, mas que levam também daqui, era o sítio de ir da Europa para o Oriente por mar, porque por terra já o Marco Polo tinha ido, mas demorava-se imenso tempo. E não era propriamente um circuito, não é? Teve lá umas décadas e voltou. Pois, houve até frades franciscanos, ficaram lá, mas aquilo era uma coisa muito estranha, e não colou. Não. Claro. Mas o sítio para ir para Goa, o porto para ir para Goa, para ir para Macau, para ir para Nagasaki, era Lisboa. Lisboa era o extremo da Europa, era o sítio onde se ia para o Oriente. Demorava 6 meses para Goa, 7, 8, 9, 10 meses para lá, quase um ano, mas levavam-se as coisas, e é extraordinário que o telescópio, por exemplo, de Galileu, passado cerca de meia dúzia de anos, já estava no Japão. O telescópio é de 1609, início do século XVII, já estava no Japão. Portanto, talvez o nosso contributo maior para a história da ciência mundial, para a chamada globalização, podemos chamar a essa época a primeira globalização. Exato. Claro que os dados não circulam como hoje, quase à velocidade da luz, mas era a bordo de barcos, na carreira da Índia, mas foi essa transferência, não apenas de tecnologia, falei de telescópio, podia falar de relógios mecânicos, de medição do tempo, mais rigorosa, mas sobretudo de ciência pura. Não é que os chineses, com toda aquela civilização que é extraordinária, não nego, e foram autores até de muita tecnologia, como o papel. O papel chegou à Europa vindo da China. A imprensa já a tinha, e não chegou à Europa, tivemos de redescobrir. Exato. A imprensa. No século XV, com o Gutenberg, não chegou a imprensa, mas eles tinham imprensa tipo Sim, tinham desde o século X. Bússola, foguetes, enfim, pólvora, mas é um conjunto, enfim, incrível de coisas. E no entanto, devido a não terem, digamos, aquela leitura que a matemática permite, eles não tinham a geometria de Euclides, por exemplo. Não tinham o teorema de Pitágoras, não sabiam o teorema de Pitágoras. É sério? E, portanto, foi um jesuíta italiano que passou por Portugal, até por Coimbra, no Colégio das Artes, aqui, que vai traduzir para chinês, digamos, os elementos de Euclides. Isso é uma transmissão cultural importantíssima, com algum atraso, mas os elementos de Euclides digamos, dos legados maiores da humanidade, porque é uma coisa abstrata, mas no fundo que reflete o mundo. Geometria é a medida da Terra. Exatamente. Reflete o mundo, e portanto eles viviam na Terra sem ter, de algum modo, esse instrumento maravilhoso que é a geometria. E portanto, quando uma pessoa vai depois estudar os movimentos, lá está a geometria. É preciso as parábolas para a queda dos corpos na Terra, as elipses nos céus, mas quer as parábolas, quer as elipses são figuras geométricas que até os gregos já conheciam, e depois veio-se a descobrir que essas figuras existiam na natureza, eram percorridas pelos corpos em queda na Terra, ou eram percorridos pelos corpos, digamos, em órbita no céu. E havia uma maneira até, o Newton pôs isso de modo muito claro, de conseguir passar de uma situação na Terra para uma situação no céu. O Newton interrogou-se: porquê é que a Lua não cai nas nossas cabeças? É uma boa pergunta. Bem, a Lua não cai nas nossas cabeças, está em órbita, está de algum modo sempre a cair. É preciso uma condição especial para que isso aconteça. Controlada. É uma queda
enfim, descontrolada no sentido em que a partir do momento em que deixa com aquela condição a cair, cai sempre, e não é preciso motor, a Lua não tem motor, não é preciso nada, qualquer pedra que lá se ponha naquele sítio com aquela velocidade vai fazer o que a Lua faz. E isso é o princípio dos satélites espaciais. Pomos, que são projéteis, em vez de mandarmos aqui na Terra com uma certa velocidade eles cairiam, mandamos com a velocidade certa para aquela altitude que pretendemos ficar em órbita, transformamos em luas. E isso, de facto, está já no Newton. Portanto, a moderna tecnologia, hoje não podíamos viver sem satélites, transmitem informação extraordinária, fazem comunicações, etc. E o GPS, por exemplo, o GPS está dependente de 21 satélites. Eu, por exemplo, para vir para aqui falar consigo, tive que pôr o GPS, e isso significa que há pelo menos 3, por vezes 4 satélites que estão cruzados com o meu telemóvel, que fazem triangulação, lá está a geometria, e indicam-me para onde é que eu devo ir. E isso é algo que a geometria de Euclides é algo que é uma transmissão do Ocidente para o Oriente, que é feito no início, no século XVII, e ao longo do século XVII, o início do século XVIII ainda. O que é curioso é que o papel dos portugueses nessa transmissão não está suficientemente valorizado. Porque também esse papel existiu no início, mas depois não foi continuado. Tivemos aqui, enfim, a quebra de independência, a monarquia dual, é o melhor dito, com a Espanha, e nessa época, e depois tivemos o nosso século XVIII, que não foi assim famoso. Quer dizer, famoso foi o Dom João V e o Dom João V Sim, mas e o Emperador da China Brasil, trocaram presentes. Mas isso não é propriamente bom sinal, né? Porque o Imperador da China também não era um promotor da ciência propriamente, né? Bem, naquela altura, enfim, havia de facto, não se pode dizer que a ciência tivesse imperante na altura na China, para usar a palavra, para ser um império. Mas se hoje é uma potência global a China, e é cada vez mais, e até hoje em dia que fazemos prognósticos na economia, e não só na economia, na cultura, na ciência, na cultura, quando é que será a potência dominante, é preciso não esquecer que é com base na ciência e na tecnologia. Hoje em dia a tecnologia é filha da ciência. A China mostra que nessa altura a China antiga, que a tecnologia é anterior à ciência, mas hoje toda a tecnologia deriva da ciência, o que é normal, quer dizer, nós só fazemos objetos, artefactos, porque conhecemos as leis de funcionamento do mundo, e então, como conhecemos, nós vamos direto ao assunto, não andamos a experimentar como faziam os antigos, a engenhocar de algum modo. E se hoje a China é o que é, se amanhã vai ser aquilo que vai ser, as projeções dizem que no domínio da ciência, que está a ultrapassar os Estados Unidos, enfim, é difícil medir, mas de facto está pujante. Eles têm, por exemplo, fazem experiências de teletransporte quântico com satélites, etc., que já são, a nível mundial, são, digamos, coisas fantásticas. Eles querem ser os primeiros, depois dos americanos, a chegar à Lua. Não o dizem explicitamente, talvez venha a ser uma surpresa, mas agora o Trump veio dizer, talvez por saber de planos chineses, que antes de ir a Marte, que a América quer voltar à Lua. Há aqui uma nova rivalidade, e já não é russo, não é soviética, americana, é uma rivalidade com a China, sino-americana. E, portanto, enfim, a história é o que é, a globalização teve este efeito, mas a ciência chegou lá para ficar, hoje está e recomenda-se. O caso da Lua é engraçado, porque foi-se à Lua no final dos anos 60 e no início dos 70, e depois não é? 69, foi 69, não é? Depois ainda se voltou umas vezes e nunca mais voltou lá, o que é incrível, embora se perceba, porque o incentivo económico deixou de existir, e a verdade é que não era tanto incentivo económico. Ou por outro, o incentivo político deixou de existir e não foi substituído por um incentivo económico. Exatamente, o Kennedy disse assim, antes do final da década queremos à Lua, e chegou, portanto havia uma motivação política no tempo da Guerra Fria, era muito clara, foi um investimento brutal, e era um investimento que era dificilmente sustentável. Porquê? Como diz a parte da economia, porque é que vamos gastar mais dinheiro para ir lá à Lua? Mas tudo indica, eu não sei adivinhar o futuro, mas tudo indica que voltaremos lá, e tudo indica que, não sei se antes ou depois, mas que vai haver viagens a Marte. É tecnicamente possível ir a Marte, é uma questão de investimento, é uma questão de, antes do investimento, vontade política. Quer dizer, e portanto, se houver algum presidente americano, que naturalmente não deve ser o Trump, que diga
O objetivo é ir a Marte. O objetivo é ir a Marte, e se há Marte, pode demorar 20 anos, menos de 20 anos até, Sim. mas vai-se a Marte. Enfim, é tecnicamente exigente, mas nós sabemos qual é a trajetória das naves, sabemos quais são as condições das naves. Neste momento há experiência avançadíssima até sobre a vida humana a bordo de uma nave, 6 pessoas, durante 6 meses, que é o Sim. tempo médio que demora a ir a Marte, digamos, com a tecnologia atual. O ambiente confinado, uma pessoa está numa cápsula, e enfim, há questões psicológicas muito interessantes. Como é que uma tripulação de 6 pessoas, como é que interage, o que é que acontece se houver a bordo uma altercação, etc. Tudo isso está relativamente bem estudado. Agora é caro. Agora é caro. Sim. E as pessoas podem se perguntar, mas vamos pagar isso? Agora tem estado mais do lado dos privados, não é? Bem, não, mas isso não é bem ir a Marte. Tem estado do lado o Marte será algo tão caro que eu tenho a impressão que não será um privado a pagar. Terá de ser eu também tenho dúvidas, mas público. acho que existem esses planos. Os planos ir ao espaço privados simplesmente, não é? Do Elon Musk e do dessa gente do Branson. tem a ver com a tecnologia que estão a desenvolver do turismo espacial. Exatamente. Portanto, de pôr naves e não poderá não ser só turismo, poderá ter interesse económico, claro, além do sim. turismo, que é pôr, digamos, de algum modo democratizar a ida ao espaço. E portanto, dar a cada um de nós a possibilidade de ser turistas. Primeiro será naturalmente muito caro, depois os preços mais low cost tenderão a cair. Não será, tanto quanto sei, uma expedição a Marte, porque isso, digamos, o pacote financeiro está para além daquilo que pode ser um investimento privado. Pode ser, quando muito, uma parceria pública ou privada, que mas em Portugal. É difícil, exato. Eu estava-me a lembrar agora a propósito das viagens à Lua, que foram de facto algo extraordinário. Há aquele exemplo, há aquilo que costuma falar mais comumente, que é a questão do computador que foi utilizado ter uma capacidade irrisória comparado com o telemóvel de hoje em dia, por exemplo. Esse é sabido, mas há outro lado que eu acho que é menos sabido e é extraordinário, que é o facto de ter conseguido montar, num curto espaço de tempo, uma missão tecnologicamente intensiva em que nada relevante falhou. Normalmente não acontece assim. Normalmente é preciso tentativa e erro. Houve coisas que falharam. Mas não foram... Enfim, a Apollo 8 foi a primeira a fazer uma órbita lunar. Mas há ali um hiato de início que tem a ver com uma experiência falhada e mortal até no início. Exatamente, sim. Foi logo depois da descolagem, não é? Exatamente. Não era descolagem, era treinos. Estava-se em treinos e houve um acidente com vítimas. Estamos a falar da Apollo. E por isso é que há aquele hiato de ninguém fala da Apollo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Houve ali um período de aperfeiçoamento e etc. E depois a Apollo 8 consegue-se. Mas há um caso famoso, um quase acidente, a Apollo 13, está em filme até, que é uma coisa que, enfim, há um tanque de oxigênio que a moto explode, houve um barulho, até pensava que era um meteorito que tinha batido. Eles estavam já em órbita lunar, tiveram de abortar a missão, mudar, aquilo tem vários compartimentos, mudar para um outro módulo porque aquilo não tinha condições de habitabilidade, e um módulo que não estava previsto que albergasse aqueles 3 astronautas durante 4 dias, foi o tempo que demorou a voltar à Terra, depois de eles terem dito Houston, we have a problem, e de facto foi uma coisa extraordinária, porque os engenheiros quase em tempo real da NASA tiveram de remodar os planos de voo, tiveram de fazer cálculos dos combustíveis, tiveram de fazer poupanças extraordinárias de recursos, e depois há ali um momento quase, enfim, um momento emocionante, porque a nave, quando entra na atmosfera, fica sem comunicações durante 8 minutos, e demorou mais um bocadinho, e eles não sabiam, enfim, não tinham aquilo tudo absolutamente controlado, e agora não estamos sem poder falar com eles, mas depois voltam ao rádio e eles caem no Pacífico, e portanto foi tudo pacífico no final, e ficamos, ainda está vivo o comandante da nave, foi o único indivíduo que foi à Lua 2 vezes. Ele foi na Apollo 8, já ouvi no documentário, e foi na Apollo 13 à Lua 2 vezes sem nunca ter alunado. Foi dar 2 voltas à Lua. Coitado, exatamente. Coitado, sem nunca lá ter posto os pés. E ele está vivo e está de saúde, e é, digamos, um dos heróis Mas está a falar de grandes acidentes no lançamento. Houve 2 acidentes americanos que fizeram parar o programa do vai-vem, do Space Shuttle. Então, um é à saída e outro é ao regresso. O total de missões do vai-vem foram cerca de 130, dos quais 2 falhadas, 14 mortos. Isso é um risco, digamos, vamos quantificar assim, de 1,5%. Duas em 130. Ora bem, o que é que se passa? Foi considerado um risco inaceitável, aquele programa foi interrompido, e os americanos, de momento, até nem têm foguetes que
enfim, que possam servir a Estação Espacial Internacional, lá está, muitas vezes ser permanentemente habitada. Às vezes esquecemos disso, que há aqui uma nave com humanos que passam lá meses e meses a viver lá, um empreendimento internacional, e os americanos têm de servir de disruptores russos neste momento. E portanto não têm, digamos, capacidade própria, porque o programa era o programa dos vai-vens e o programa dos vai-vens foi cancelado. E não sei, também o que se nota até ainda antes do Trump é que os meios da NASA são muito mais limitados e, acima de tudo, falta, e os problemas da presidência Obama, para uma visão. Quer dizer, o que é que nós queremos com a NASA? O que é que nós queremos no espaço? Quais são os nossos objetivos? Se não tivermos objetivos claros, liderança, é uma questão de liderança. Claro. Se não tivermos objetivos claros, o dinheiro se gasta tem de ser de acordo com budget, com o objetivo. E, portanto, definir objetivos. E agora sei que o Trump, que tem um problema com a ciência muito grande, pode servir-se da NASA apenas propaganda. Olha, é da mesma maneira que usou os mísseis. Quando houve qualquer problemazito, estava ele a tomar demonstração de força com o líder chinês e informou, lançámos aí o missilzito e tal. E eu não sei, digamos, não vejo que haja alguma racionalidade, não só na questão a médio e a longo prazo, não só na NASA como grandes agências americanas, e o caso do clima é o caso mais paradigmático, porque a evidência científica mostra que temos todos na Terra um problema de aquecimento global, de origem humana, e ele recusa isso. Ele até diz que isso é uma ação dos chineses para prejudicar a economia americana. Recusando isso, não retirou do Tratado de Paris, a América, e não está, há quase que uma palavra proibida da alteração climática, e não está, digamos, a permitir o trabalho científico nessa área, a ocultar ao máximo nessa área. E, portanto, eu tenho sérias dúvidas que a maior potência internacional, que é os Estados Unidos ainda, mas que é com base, digamos, no seu investimento no fim da guerra na ciência e na tecnologia, ou planos para o futuro, enfim, há um relatório famoso no fim da guerra, diz a ciência e a tecnologia, que de algum modo tinham colocado o fim à guerra, à tragédia de Hiroshima e Nagasaki. Mas isso o que é que foi? Foi um conjunto de sábios reunidos, também só segredo, mas digamos, porque havia a possibilidade de fazer uma nova arma, 1 milhão de vezes mais poderosa que as outras. Aquilo foi feito, foi testado pela primeira vez no deserto do Novo México, na América. Exato. Funcionou, e há a história de um oficial da força, um oficial americano, que uma alta patente, que era professor na Academia Militar, explosivos, e disse: eu garanto essa geringonça, isso não vai explodir, garanto, eu sou professor de explosivos e isso não vai explodir. E foi o que se viu. Depois, enfim, foi feito, e, enfim, infelizmente, a Hiroshima e Nagasaki, 50 sendo mortos no sítio, mas de algum modo foi também uma vacina. É uma experiência trágica. Claro. Há um físico que diz, Oppenheimer, que era o diretor científico do Projeto Manhattan, nós, cientistas, conhecemos o pecado. Curiosamente, ele era judeu, com o sentimento judaico ao cristão. Nós, cientistas, conhecemos o pecado, mas ao mesmo tempo foi talvez isso, essa que permitiu, digamos, a Guerra Fria, e portanto nunca mais voltou a explodir. Permitiu que a guerra fosse fria. Que a guerra fosse fria, nunca mais voltou a explodir em cenário de guerra. Houve durante muito tempo explosões, desenvolvem-se as bombas de hidrogênio, explosões, digamos, ensaios controlados, neste momento estão proibidos. Digamos, o único que ainda faz ensaios é a Coreia do Norte. E, enfim, há razões para recear que ele não esteja em seu perfeito estado de sanidade para, enfim, eu não sei se ele tem noção dos perigos que representa um confronto nuclear. É quase impossível saber, porque não se sabe do que se lá passa. O personagem é um mistério, claro. Não é? O personagem é um mistério. Mas o caso do Oppenheimer de que falava, ele ficou muito arrependido, não foi? Ele ficou... Sim, de algum modo. Ele, como ficaram todos, o próprio Einstein, que tinha pouco a ver com o projeto, a não ser... Enviou uma carta, não foi? Uma carta ao Presidente Roosevelt, a pedido de colegas dele que lhe tinham... Enfim, ele estava à par do que era a cisão nuclear, etc. Mas os colegas disseram-lhe que isto podia ter uma utilização, digamos, de libertação de uma energia enorme. No fundo, uma bomba. E ele, que tinha como inimigo a Alemanha, ele achava que o Hitler era o mal supremo. Quando o Hitler sobe ao poder em 1933, ele abandona a América. Exato. E disse à mulher: olha bem a tua casa, não mais vai voltar a vê-la. Ele viveu até 55 e, portanto, 10 anos depois da guerra, ele estava relativamente boa saúde, podia ter voltado à Europa, nunca mais voltou à Europa, nunca mais quis ir ao... Aliás, ele quis desde muito cedo deixar de ser alemão, foi suíço e mais tarde também norte-americano, portanto deixou de ser alemão, e ele imaginou que era a arma contra o mal. E depois, quando aquilo explode no Japão,
há um sentimento de culpa também, que passa muito pelo Einstein. Ele diz que fui eu que carreguei no botão, não foi nada, mas eu sinto que fui eu que carreguei no botão. E ele teve com outros sábios, um deles o Sigmund Freud, que escreveram até um livrinho que saiu há pouco em português, Porque a Guerra, inquietarem sobre o destino da humanidade. Formaram-se comitês de cientistas, a questão da consciência, da ética, sobre cientistas, digamos, a Comissão de Cientistas Atómicos, que ainda hoje existe. Tem até um famoso relógio com os ponteiros para a meia-noite. A meia-noite será o Doomsday, o Apocalipse, se houver um desastre. Sim, exatamente. Um desastre. Pode não ser só nuclear, mas se houver um desastre. Claro. E ainda sim, de vez em quando fala-se disso nas notícias. O relógio é atualizado 7 para a meia-noite, ou conforme está mais perto ou mais longe. Exato. Todos os anos é atualizado de acordo com uma decisão colegial. E o Einstein, de algum modo, carregou essa cruz, a cruz da ciência ter... Bem, a ciência sempre ter perto do pecado. Porquê? Porque quando uma pessoa tem conhecimento, saber é poder, não é? Dizia o Francis Bacon, um filósofo, contemporâneo do Galileu, do século XVII. Portanto, saber é poder. Knowledge is power. Ele disse, cadê em latim, para mais bonita. Muito mais sofisticado, não é? Não sei dizer. O saber é poder e, portanto, o poder pode ser usado, como todos nós sabemos, feliz ou infelizmente, para as mais variadas questões, para aquilo que chamamos bem, para aquilo que chamamos mal, que é sempre, digamos, uma decisão humana. E, portanto, não podemos responsabilizar o conhecimento em si com a aplicação desse conhecimento. É como, só para dar este exemplo mais recente, século XIX. No século XIX inventa-se, aplicações do eletromagnetismo, a lâmpada elétrica, o dínamo para fornecer eletricidade, enfim, todos os aparelhos elétricos, que no fundo mudou completamente a civilização. Portanto, se hoje temos luz à noite, deve-se, digamos, a experiências que foram feitas a meio do século XIX por um inglês, Michael Faraday, depois pelo Edison, nos Estados Unidos, etc. Alguém imaginava, e depois ninguém imaginava na altura que a transformação era deste tamanho, que a eletricidade ia ter ia de algum modo acelerar a Revolução Industrial, a segunda vaga da Revolução Industrial, e mudar completamente o mundo. Mas com certeza com a eletricidade nós podemos fazer choques elétricos e torturas, podemos fazer cadeias elétricas, matar pessoas. E nós vamos com isso concluir que o conhecimento do eletromagnetismo, que é algo pecaminoso. Quer dizer, eu acho que é ir um bocadito longe, a certeza que nós somos capazes de tudo. E existem restrições, o direito, a ética, que por vezes coincide com o direito, mas nem sempre, mas depende do direito, né? que extravasam largamente a ciência. A ciência trata de saber. Com certeza os cientistas devem ter ética, mas as aplicações do saber, aquilo que se pode saber, para mim, deve ser livre, porque senão se uma pessoa... É impossível colocar freios àquilo. Pois, a grande dificuldade é essa. Eu tive uma conversa recente, aliás, aqui no podcast, com o Paulo Castro, que é filósofo de ciência, e falava-se disso exatamente. E o grande problema disso parece-me ser que não é fácil decidir, estabelecer um limiar, não é? Porque tudo tem, ou quase tudo, pode ter boas e más aplicações. Sim. E é difícil estabelecer o limiar. Qual é o mínimo de percentagem de aplicações boas que são toleráveis? E como é que o limiar vai sempre depender das circunstâncias e vai sempre decidir em cada caso e vai sempre ser decidido em sociedade. Em sociedades democráticas se decide democraticamente, portanto é uma responsabilidade de todos. Pensar que é uma responsabilidade apenas dos cientistas é um erro. Aliás, os cientistas têm a obrigação de informar, que a ciência não é deles. A ciência é de todos. Mas a partir daí, enfim, não alejando a responsabilidade que têm, com certeza, mas a responsabilidade é de nós todos. E, portanto, não podemos dizer que os culpados são os cientistas desta ou daquela má aplicação da ciência. E escusamos de ir para a alta tecnologia ou para a eletricidade ou para a bomba atómica. Podemos pensar numa faca. Uma faca pode ser um instrumento de assassínio. E, no entanto, também serve na cozinha, convenhamos. E convém ter uma faca na cozinha, ou várias facas na cozinha. Sei a faca, não sei como é que se faz o sushi. Sim. E outras coisas, né? E as mãos também são um instrumento de assassínio, uma criação darwinística que dá para vários fins, não é? Exatamente. E, portanto, com a mão se faz a paz, se faz a guerra. Exatamente. E, portanto, eu acho que o homem é capaz da paz e da guerra, é capaz de criar e destruir, mas não se ponha a culpa na ciência como mãe de todos os desastres, com certeza. Pelo contrário, eu estou convencido que a ciência,
que tem-nos permitido, se formos ver, também fazer uma espécie de meta-análise, englobando tudo, nós vamos ver que, de facto, a ciência conduz-nos a um estado que às vezes nem percebemos bem, porque estamos cá dentro, nem percebemos bem, e é difícil fazer a diferença relativamente aos nossos avós, bisavós, etc. Nem percebemos bem, digamos, aquilo que podemos chamar benefícios da ciência. Mas um é imediato, o tempo de vida, o tempo médio de vida, pode-se medir e tem disparado. E vai continuar a subir. E, portanto, na idade média morria-se, sei lá, média antes dos 30 anos. Depois progrediu muito pouco, praticamente não progrediu. E é só, digamos, no século XIX, digamos, com a questão de micróbios, com a questão da higiene pública, revolução da medicina. E depois no século XX com os antibióticos, com as técnicas de medicina e farmacologia que são, enfim, muito desenvolvidas, observações também por imagem, cirurgia. No século XIX a anestesia, que é uma coisa que sem isso era difícil fazer intervenções cirúrgicas, e hoje assegura uma longevidade. Mas a longevidade que nós temos hoje, que nós desfrutamos hoje, não é tanto a questão da medicina intervir em caso de doenças e termos curas para coisas que eram fatais. É mais as condições de higiene, segurança. Quer dizer, nós, a alimentação, ter algum controle de qualidade, algum não, o mais possível. Controle de qualidade faz com que uma pessoa não coma coisas das quais pode vir a morrer. Portanto, e cuidados de higiene, uma pessoa lavar as mãos. Tinha um professor de história que dizia que aquilo que mais tinha matado ao longo da história era a água. Claro. E é verdade. Claro. Por acaso é engraçado, agora essa questão da medicina fez-me lembrar um livro que eu estou a ler agora, do Yuval Harari, o Homo Deus. Sim, é um grande livro. Que aliás eu vi que o Carlos recomendou no meu blog. No seu blog, entre outros. Aliás, o livro não é preciso recomendá-lo, está em todo o mundo a ter, digamos, um grande êxito. O Harari é um historiador judeu relativamente novo, mas que escreve muito bem. Escreve de uma maneira que atrai. Já tinha escrito um livro chamado Homo Sapiens, sobre a evolução da humanidade até aqui, e este último livro, Homo Deus, é sobre a evolução a partir daqui. E coloca um problema que preocupa a ele e preocupa a muita gente. Há até quem diga, cientistas inclusive, que é um dos maiores problemas da humanidade hoje, que é a questão do desenvolvimento da inteligência artificial. Exatamente. Até que ponto uma máquina não pode ter os poderes, as capacidades de um humano, incluindo capacidades e poderes que nós hoje pensamos, muita gente pensa que é impossível, a consciência. O último problema é a consciência. Até que ponto uma máquina pode ter? Memória já tem, mas consciência, vontade. Mas o que é que o Carlos acha disso? Eu não tenho enfim, já não trabalho nessa área, mas não tenho conceitos a priori sobre isso. Eu acho que vamos continuar a experimentar. E não podemos a priori dizer as máquinas podem ir até aqui, ou serão capazes de fazer isto e não serão capazes de fazer mais nada. Não. As máquinas serão capazes de fazer tudo aquilo que a gente conseguir que elas sejam capazes de fazer. Com certeza há aqui um ato humano. Hoje em dia nós já vemos máquinas fazer, robôs, portanto, coisas que pensávamos que eram inimagináveis há uns tempos. Por exemplo, uma máquina derrotar o campeão do mundo de xadrez. Ou ainda qualquer programa de xadrez num telemóvel pode derrotar a mim ou qualquer jogador normal. Claro. Porque a inteligência, vamos chamar-lhe assim, que aqui está, é superior, digamos, àquela que nós somos capazes, mas isso há outras coisas que a questão das emoções, sentimentos, as máquinas ainda não têm. Será que algum dia podem vir a ter? Eu não digo absolutamente que não, sei lá. A minha resposta é mais honesta. Claro, é preciso mais perceber. Possível. Agora, há quem diga que daqui até estabelece um prazo, daqui a 30 anos, que há aquilo que se chama a singularidade. Exato. Que é uma espécie de final dos tempos, no sentido de que os humanos podem existir, mas não são muito relevantes, porque aquilo que eles são capazes, as máquinas fazem talvez melhor, ainda por cima com corpos indestrutíveis. Fazem muito melhor. A questão das máquinas é quando fizerem igual, fazem necessariamente muito melhor, porque não têm uma série de constrangimentos. Mas eu gostava muito, enfim, agora é um domínio subjetivo, eu gostava muito de continuar humano, quer dizer. eu fazer o download da minha mente num robô, enfim, quer dizer, não sei se é possível, com certeza, mas eu prefiro habitar o corpo que tenho, com todos os defeitos. O problema é que ele é perecível, não é? Esse é o problema. Mas, exato, a questão da morte. A morte é um que o Harari fala também, não é? Aliás, exatamente. Esse é o grande tema do livro, não é? De que a pessoa vai... O futuro. A busca da imortalidade. A busca da imortalidade é um grande tema da humanidade, mas eu acho que nós temos corpos que são... Corpos ou biologias que são perecíveis, mas faz parte da biologia. Quer dizer, fazer faz, nós podemos não estar necessariamente satisfeitos com isso, né? Mas é que a biologia não funciona de outra maneira. Vamos lá ver. A biologia tem, enfim, nós sabemos desde o Darwin que não há propriamente progresso, mas há transformação, evolução.
não podemos falar de progresso no sentido de progresso pressupõe uma finalidade. Claro. Mas o que acontece... que o destino está definido. Está definido. Mas o que há é uma mutação, há reprodução, há mutações, pequenas mutações que ao longo de muito tempo, quando acumuladas, fazem espécies novas. E depois é a resposta que essas espécies têm ao ambiente que vai ditar a sua sorte, se adaptam. Portanto, a espécie humana, o Homo sapiens, é uma espécie que se adaptou muito bem ao ambiente. E tão bem agora, temos de algum modo controle do ambiente. Adaptámos-lo a nós. Né? Como nós, o caso das alterações climáticas, vira-se, digamos, o feitiço contra o feiticeiro. Nós temos, de facto, somos parte da árvore da vida. Isso às vezes nos esquecemos disso. E este mecanismo todo da vida só funciona se houver morte. Quer dizer, tem a ver sexo, com certeza. Mas sexo sem morte também não funciona. Porquê? Porque as novas espécies, para já os descendentes da mesma espécie, e depois novas espécies, que é um movimento muito gradual de transformação. Portanto, só há futuro para a biologia se houver morte. Imagina até do ponto de vista humano, o que era se todos fôssemos se nos fôssemos todos imortais. De repente havia uma solução mágica, a pessoa não morria. Descobria-se a pílula, é uma coisa, enfim, fictícia, como é óbvio, anti-morte. Qual é o problema? Tomávamos, não morríamos. Qual é o problema? Bem, para já, o problema imediato é o problema da sustentabilidade da Terra. Claro. Porque as pessoas começavam a continuar com sexo, mas sem continuavam morte. A ter filhos, mas sem morte. Quer dizer, e depois a questão... Haveria mortes, na verdade, porque o que estamos a falar é de imortalidade no sentido de não morrermos de causas naturais, não é? Mas continuávamos sujeitos a acidentes de viação e coisas do género. Sim, com certeza. Mas era muito menos. Não é? Com certeza, era muito menos. Mas a questão, em breve a Terra se tornaria sustentável, teriam de inventar tecnologias para ir para Marte ou para onde fosse. Também o Sistema Solar, não sei se ficaria esgotado também rapidamente. Depois, há a questão do próprio, as questões sociológicas e políticas e económicas e tudo, digamos, do governo de uma sociedade imortal. Quer dizer, quando é que os velhos, enfim, dão o governo aos novos? Nunca dariam. Sim, uma transição geracional que não existe, claro. E, portanto, é difícil falar de progresso. Eu acho que na ciência podemos falar de progresso no sentido em que aquilo que sabemos hoje será parte daquilo que sabemos amanhã. Há pequenas coisas que vão ser corrigidas, mas o essencial não vai mudar. E como o essencial não vai mudar, quer dizer, o nosso corpo, a geometria de Euclides não muda, o facto de sermos feitos de átomos não muda, o facto de sermos haver células nos tecidos dos sistemas vivos não muda. Vamos saber mais coisas sobre a complexidade dos seres vivos, do cérebro, etc. Mas há coisas que sabemos hoje e que vão mudar. E, nesse sentido, acrescentamos, corrigimos e mantemos um corpo de ciência que, e nesse sentido, podemos falar de progresso. Agora, falar de progresso moral, político, é uma grande complicação. Eu não vou falar. Claro, é mais subjetivo. E eu pergunto, mas existindo ou não seria prejudicada a noção pela não renovação de gerações? Quer dizer, o que é isso de lugar aos novos se todos eram novos? Claro. O facto dos velhos não morrerem significa que são novos. Exatamente, sim, isso é engraçado. Eu estava a falar um bocado do Harari por duas razões. Ele diz duas coisas interessantes que me ocorreram a propósito do que estavas a falar. Em relação à medicina, que era aquilo que estávamos a falar antes, o que ele diz interessante, que eu nunca tinha pensado dessa forma, o Harari, é que aquilo que a medicina alcançou até agora não entreveio diretamente sobre a nossa idade natural, digamos assim. Ou seja, o que a medicina faz, sempre houve septuagenários ou octogenários ou até nonagenários e mais, mas cada vez menos. Na Idade Média havia, aliás, há exemplos conhecidos como o Miguel Ângelo, por exemplo. O que acontecia é que as pessoas tinham muitos acidentes de percurso. Sim. E o que se conseguiu foi, no fundo, evitar ao máximo os acidentes de percurso, seja por causa de higiene, seja porque se resolve os problemas, mas a nossa idade natural, não é? A nossa esperança natural de vida continua algures ali, não é? E aquilo que se pode fazer a partir de agora é saltar daí. Isto como dizer, porque estávamos a falar há pouco disso. E em relação à questão da inteligência artificial, que é um tema interessante e que eu tive um episódio do podcast recentemente com o Elindo Oliveira, o presidente do Técnico, lançou um livro sobre o tema. Mentes Digitais. E eu falei-lhe da questão da consciência, que entra muito no terreno da biologia, mas também no próprio terreno quase filosófico, a questão da consciência. E ele próprio o engenheiro não pode ter respostas Claro, quer dizer, no fundo a resposta que ele tem é, do ponto de vista dele, não há nada extraordinário na consciência, portanto é uma questão incremental de surgirá eventualmente e é difícil dizer quando é que existe ou não existe consciência. Entretanto, o que o Harari diz engraçado sobre isso é que é difícil explicar o surgimento da consciência, o surgimento da mente. Ele faz a distinção entre mente e cérebro. Sim. É difícil explicar o surgimento da mente
biologicamente, do ponto de vista darwinístico, não é? Porque não é evidente para que é que serve a mente. Ou seja, há vários animais que nós podemos considerar não terem mente e, no entanto... A questão é muito complicada, mas isso não quer dizer que a teoria da evolução não seja o melhor retrato que nós podemos fazer da nossa história biológica. Não há alternativa sequer. Se chamar de teoria, enfim, é um modo de dizer, porque uma constatação, né? É uma evidência de tal modo grande, não há neste momento alternativa, nem vai haver qualquer coisa. É a chapa que compreendemos a biologia. Aqui trata-se de perceber, e nós, continuar a perceber. Com a genética, nós conseguimos, de algum modo, descobrir as chaves, onde está o código. Enfim, que falávamos de genes sem saber o que era, e desde há mais de 50 anos nós sabemos qual é o código. A questão é que, enfim, nós temos de procurar continuar a pesquisar, e o problema do cérebro é um dos mais perturbantes. Não quer dizer que seja inacessível, mas e neste momento há grandes apostas, há uma área de fronteira, a questão das neurociências, e ligada à questão da evolução, como é que o cérebro aparece. Isto levanta, enfim, questões muito interessantes que não são apenas científicas, não é apenas a paleoantropologia, enfim, até de religião. Quer dizer, será que... Claro, não, uma coisa que o Heleno Oliveira dizia, que eu acho interessante, embora não concorde completamente, é que a questão da consciência é análoga, de certa forma, à questão da alma. Ou seja, a alma é o nome que se dava àquilo que hoje se chama mente. Exatamente. Mas não é exatamente a mesma coisa. Sim, eu sei. A alma pressupunha que não morria, não é? Eu sei, porque a palavra ficou. E se há duas palavras é porque saíram coisas diferentes. Exato. Não é? Mas designava-se por alma. Por exemplo, eu lembro do meu livro de Psicologia, Filosofia, do secundário, aquilo que a palavra já não está. A palavra que se usa é outra. Agora mente. Mente, mind, em inglês. E nós sabemos muita coisa sobre a mente. Agora, quando é que surgiu? A questão dos outros animais. Até que ponto, por exemplo, a questão de podemos falar de mentes animais. Até de culturas. Claro. Até de culturas. Eu vi um título curioso de um livro de um filósofo espanhol, que é A Cultura Humana. E o título entregou-me. Cultura Humana. Será que os outros animais não têm cultura? E depois comecei a ler o livro e... os outros animais têm culturas, incluindo coisas esquisitas como culto de mortos e coisas do género. Sim, há uma série de fenómenos desse género. E artefactos, nos primatas, a utilização de artefactos e a capacidade de aprendizagem que eles têm, quer dizer, isso são atributos da mente. E, portanto, o que é que temos em comum com os... Bem, nós sabemos que temos um maior volume craniano, sabemos que temos maior capacidade, e que talvez tenha sido tudo gradual, quer dizer, talvez na história, a certa altura, tenha havido um conjunto de fatores, mas que demorou muito tempo, tem a ver com a alimentação, tem a ver com... que fez com que o cérebro aumentasse nessa espécie que somos nós. E é esse cérebro maior que nos permite as coisas que somos capazes de fazer. Uma das explicações para isso é a questão de ser aprendido a cozinhar. Exatamente. Não é? Que é o que permitiu aumentar o número, isto é, a quantidade de nutrientes que a pessoa absorve, e a partir daí criar margem para... Nós continuamos a ter uma história biológica que simplesmente demora milhões de anos e eu não sei, e é imperceptível e é muito difícil de entender o que será o homem futuro do ponto de vista biológico. Mas neste momento também não interessa muito, porque o que nos interessa, digamos, para o imediato é a questão tecnológica. Nós hoje, o nosso corpo já pode funcionar com implantes, com transplantes, etc. E, portanto, tendo nós uma contingência biológica, nós temos já uma grande capacidade de intervenção, e talvez venha a existir a seres que são biónicos, quer dizer, mais talvez do que robôs pura e simplesmente façam tudo, porque a carne dá muito jeito, o sangue dá muito jeito para certas... E por a dor, eu não sei como é que um robô pode experimentar a dor, e a dor é um alarme. A dor é um alarme, não é? Eles podem ter sensores, os robôs, mas não sei se Sim, o processo é diferente, não é? O processo aliás, é diferente. Está ligado à mente, lá está. Exatamente. Nós temos um sistema neurofisiológico que avisa ao nosso cérebro que nos picamos. E nós aprendemos, nós sabemos que não voltamos a fazer aquilo. Portanto, o nosso cérebro guarda lá a memória daquela experiência traumática e, portanto, nós não voltamos a fazer aquilo. E temos um sinal. Portanto, a dor é uma aprendizagem. Claro. Enfim, pode-se dizer que os robôs podem ter outro tipo de... Também aprendem. Não podemos também... Aliás, um dos grandes avanços da inteligência artificial é a capacidade para programas que se reconstroem. E isso chama-se aprendizagem.
No fundo é o que se passa nos nossos cérebros. Exatamente. E os agora, até que ponto machine isso, learning. exato, machine learning, até que ponto isso é isso? Até que ponto é que isso vai? Eu acho que não podemos. Não podemos mesmo dizer vai até aqui e depois ali não vai. Temos de ver, experimentar, é incremental, não sei. Se há algum reduto essencialmente humano, as religiões, muitas religiões dizem que sim, que o humano que é irredutível. Não sei, a minha resposta é não sei. O humano tem uma contingência biológica e nós temos de descobrir mais sobre essa contingência, ao mesmo tempo que conseguimos fazer artefactos que, enfim, simulam já executam, replicam muitas propriedades do cérebro. Não todas, neste momento, longe disso. Sim, muito longe, claro. Longe disso, mas um número suficiente para nos animar a prosseguir e a dizer que enfim, que estamos a aprender sobre isso. Eu acho que é um dos domínios mais excitantes da ciência contemporânea. É claro, exatamente. Não é por acaso que eu também estou a falar dele agora. Porque é interdisciplinar, quer dizer, mete engenharia, mete física, mete química. Quer dizer, mete filosofia também. Mete filosofia. Portanto, há grandes filósofos, Daniel Dennett, filósofos contemporâneos, John Searle, etc., que falam dessas questões. No fundo, é a questão final que os gregos já tinham. O templo de Delfos estava lá. Quem somos nós? Conhece a ti próprio. Estava lá escrito no frontão do tempo. Conhece a ti próprio. No fundo, há quem diga até que toda a ciência, a gente pode olhar para a natureza, etc. Mas o que verdadeiramente nos interessa... Estamos a olhar para nós. O que verdadeiramente nos interessa somos nós. Somos uns egoístas, quer dizer. O que a gente quer é saber de nós. O resto, enfim, gostamos de ver as árvores, os passarinhos. mas no fundo, há um físico, um dos autores da teoria quântica, Erwin Schrödinger, que diz isso. Ele tem um ensaio sobre a ciência e o humanismo e ele diz a grande missão da ciência é conhecer o homem. E, portanto, o homem só está interessado nele próprio. Esqueçamos o resto. E essa é uma... É verdade, até que ponto nós podemos... podemos ir ao conhecimento do homem. Eu acho que não tem resposta. Mas o incentivo da ciência é esse. E desse ponto de vista, aliás, há que me faz uma certa impressão, sobretudo em Portugal, é às vezes uma falta de cultura científica que existe mesmo entre as elites. Sim, mas não é só em Portugal. Em Portugal, talvez. Não é só em Portugal, mas o que me parece é que nós temos uma herança Veja o caso do Trump. Claro, o Trump é evidente, mas o Trump não tem cultura de espécie nenhuma. É diferente. Estamos a falar de um fenómeno diferente. Eu digo o que me parece e sempre fez um bocadinho de impressão é que em Portugal há um pendor fortemente humanista, historicamente. Não é? Lá está, nós não tivemos, falávamos há pouco da questão dos descobrimentos, nós tivemos até um papel importante na divulgação de alguma protociência que existia na altura, porque ainda não eram os primórdios da Revolução Científica, sim. Mas depois não houve essa Revolução Científica, ela estourou muito pouco a Portugal. A questão da ciência em Portugal, sim. É uma questão interessante. Eu escrevi um livro, História da Ciência em Portugal, e o que eu achei curioso deste livro é que o título é mesmo este, tão simples como História da Ciência em Portugal. E fui ver a Biblioteca Nacional e acho que não há nenhum outro livro com esse título. Quer dizer, é o melhor porque é o único com esse título é o melhor. Porque é um título banal, mas claro. A História da Ciência em Espanha, a História da Ciência em Inglaterra... Sim, é sintomático isso. Isso é sintomático também de alguma... Enfim, de algum atraso que temos na área da historiografia da ciência. No entanto, isso está a ser colmatado e hoje em dia é uma área que se está a desenvolver bastante. E em resultado dessas investigações, a conclusão que nós podemos ter é que nós não fomos, como bem disse, sempre uma nulidade na ciência. Como alguns dizem, Portugal não teve isto, aquilo. Só temos a herança, o problema da herança. E tivemos cientistas, tivemos o Pedro Nunes, Nessa altura, o Pedro Nunes foi um cientista brilhante, dos melhores da sua época, e infelizmente não tão conhecido como merece lá fora, mas é um dos melhores. O Papa, quando muda o calendário para o calendário que hoje temos, que era o melhor, o calendário gregoriano, ele vai perguntar ao Pedro Nunes, que depois não responde porque estava doente, mas vai perguntar... É sério? Mas vai perguntar a um sábio português o que é que achava do calendário. E o calendário é feito, a certa altura, por uma comissão que é chefiada por um jesuíta, o Cristóforos Clávios, que era alguém que tinha feito a sua formação de base aqui em Coimbra. Portanto, eles tinham já uma espécie de Erasmus. Exato. Os jesuítas mudavam os professores e alunos de colégio em colégio. O próprio Erasmus, não é? O grande astrónomo do Papa, entre Copérnico e o Galileu, que aliás chegou a conhecer o Galileu, mas eu sou mais velha, mas ele animou o Galileu, não concordou, digamos, com o sistema heliocêntrico do Copérnico e o Galileu sustentava. Mas animou o Galileu, achou que de facto que
que ele teve conhecimento das novas observações com o telescópio, etc. Entanto, vai morrer, eu suponho que é cerca de 1612, e, se não me falha a memória, e o Clavius formou-se aqui em Portugal. E, portanto, se para um alemão vir para Portugal estudar, é porque aqui, em particular em Coimbra, havia um centro de estudos que era reconhecido. Agora, de facto, podemos falar de algum declínio, embora a palavra seja controvérsia, associada à perda da centralidade, da perda da independência, quer dizer, com a anexação, com a junção das duas monarquias, digamos, o centro político passou a estar em Madrid, não tanto em Lisboa, e aí, enfim, depois há a questão do Brasil, e portanto há um período, podemos chamar assim, de sombra que se sucede a um período de luz. No século XVIII volta a haver algum período de luz. Fala-se muito, com certeza, nas luzes de pombalinas, associadas em particular a grandes obras, o Convento de Mafra, etc. Estão lá a fazer 300 anos e a Biblioteca Joanina, mas também, e talvez sobretudo, a Reforma Pombalina da Universidade de Coimbra em 1762. Mas o que é preciso ver é que o rei anterior a Dom José, o rei Dom João V, foi um monarca já esclarecido, iluminista, alguém que ligava à ciência. Ele teve um astrónomo jesuíta que montou um observatório no Paço, que foi destruído depois pelo terremoto, e portanto, de algum modo, no nosso século XVIII já houve... Isso era jesuíta, também há de ter sido expulso pelo Marquês de Pombal. Mais tarde, sim, era um italiano, Padre Carbone, etc. Todos os jesuítas tiveram em 1759 a sorte trágica que se conhece, mas houve talvez um período aí em que tivemos contactos internacionais com a Royal Society, com a Academia de Ciências Francesas, etc. Os estrangeirados, é o tempo dos estrangeirados. Depois do nosso século XIX começou mal com as invasões francesas e não continuou muito bem com a Guerra Civil. A perda da independência do Brasil foi um grande choque económico, e depois, enfim, a monarquia constitucional foi o que foi, com o problema da dívida, e há o problema do homicídio do rei, e portanto o século também acaba, entra no século XX. Os séculos são convencionais, como é óbvio. Claro, exato. Mas é uma o nosso século XIX de algum modo só acaba com a República, mas a República foi um intermédio de 16 anos. Tinha a ideia, digamos, da educação, etc. Mas foi 16 anos não é nada. E portanto, tivemos depois um outro período, o chamado Estado Novo, que não foi aquilo que se pode chamar amigo da ciência. Por outras palavras, nós continuámos, tirando o caso talvez das colónias, em que houve... aliás, há um texto da época que diz que a ciência é para as colónias, é preciso fazer descobertas, exploração, etc. Aqui na metrópole chega-nos a ciência dos outros, e quando a pessoa diz que nos chega a ciência dos outros, aliás, há uma frase famosa suponho que é o Unamuno, que inventa, não é o Unamuno, não, é Ortega y Gasset, Ortega, filósofo espanhol, que inventam eles, que nós não temos que inventar nada, eles que inventam. A nós, à hispanidade, cabe a criação intelectual, a arte, etc. Ciência, tecnologia, isso é dos outros. E isso é um pensamento que enfim, é fatal para a criatividade. Claro. E, portanto, em 25 de abril de 64 dá-se uma mudança, digamos, democrática, que vai conduzir à Associação à Europa, e aí podemos voltar a falar num período de luz, novamente, na ciência. Porquê? Porque recebeu um grande impulso nos últimos tempos em Portugal, com os dinheiros da União Europeia, deve-se dizer, depois de entrarmos em 86 na União Europeia. Há alguém que tem de tirar o chapéu, eu tiro o meu chapéu, ao José Maria Negag, que é um ministro que percebe que a ciência tinha, de algum modo, abandonou a ciência para se dedicar à política, o que significa que não abandonou a ciência, o que significa que levou a ciência à mesa do Orçamento de Estado e conseguiu meios que transformaram ou estão a transformar o país. Nós temos uma geração neste momento altamente qualificada. Quando falo de ciência, não é apenas física, química, biologia, etc. Estou a falar de conhecimento em geral, até ciências sociais, como a economia, etc. E, portanto, temos um conjunto de pessoas. Tudo que seja empírico, né? Aliás, exato, conhecimento, né? Pode ser filosofia também. Pode ser filosofia, de certo modo. Sim. O que é que se passa? Essa gente toda que é uma renovação geracional que é fantástica e que nós acho que não temos ainda a noção do potencial que temos, mas não está a encontrar, a economia não consegue ainda responder a eles, ou eles não conseguem ter acolhimento pela economia. E é esse mismatch que faz com que Portugal não tenha encontrado ainda o desenvolvimento. Quer dizer, temos algum potencial. O potencial hoje, a riqueza das nações está no conhecimento, como é óbvio. Nós conseguimos, com certeza, com o fardo das gerações mais velhas, que não têm o mesmo grau de formação e ocupam muitos lugares, nós não conseguimos
que haja Esta questão da renovação, morte. em particular em empresas, o nível de conhecimento, de formação até académica dos patrões é inferior até à média dos empregados. E quer dizer, nós temos aqui um problema que faz com que muita gente tenha procurado nos últimos tempos, enfim, é normal também que procurem emprego noutros sítios, mas tem sido um bocadinho excessivo, quer dizer, tem sido mais que o normal nos últimos 4, 5, 6 anos, mais que o normal. E o que nós temos é, de algum modo, ligar melhor as coisas, organizar-nos melhor para conseguirmos que a criatividade, que é a capacidade que faz andar o mundo, também é que se exerça. Não há razão nenhuma para que, digamos, os cérebros portugueses não funcionem bem em Portugal. Há atavismo cultural, há dificuldades de organização, tudo isso. Eu sei que é difícil, mas tudo isso ultrapassa. E é incomparavelmente melhor do que era antes da democracia, aliás. Exato, é verdade, mas o nosso problema é que a nossa comparação não deve ser apenas com o nosso passado, aí passávamos no exame, exato, mas deve ser com os países que são nossos parceiros, se quiser, claro, evidentemente, na Europa. sim, e claro. Aí ficamos atrás de bastantes ainda. Não estamos na primeira metade da tabela, apesar de termos ganho a Eurovisão, Campeonato de Futebol. Exato, sim, mas parecem-me circunstanciais. Mas há uma relação claramente entre a democracia e a ciência, ou seja, elas estão casadas uma com a outra, no sentido de que a ciência não funciona em regimes não democráticos. E não funciona tão bem, pelo menos. Não funciona totalmente. Não funciona totalmente, funciona sempre de uma forma direcionada. O regime pode decidir, por exemplo, como o regime soviético, investigar determinadas coisas, mas não o Lysenko, no tempo de Stalin, é um caso sim, que vem neste livro, no livro novo, dos Inimigos da Ciência. Os seus inimigos, com o David Marçal, é um caso extremo. Como é que um país inteiro, e conduz a mortes pela fome, acredita numa teoria alternativa que não tem fundamento científico, porque há, digamos, o patrocínio dessa teoria pelo camarada Stalin, que, de algum modo, é o grande líder do povo que defende aquela teoria. Ora bem, as teorias científicas, pelo menos, não dependem de figuras de autoridade, dependem de provas. E aquela teoria de Lysenko não tinha provas nenhumas, que se tinham de pôr as sementes, digamos, em frio antes de ser semeado, depois restariam melhor. É uma ideia um bocado lamarckiana, que é a ideia que os animais ou o ambiente, as plantas influencia rapidamente e que transmite essa influência diretamente logo aos seus descendentes. E a girafa, não é? A girafa estica o pescoço e a seguir nasce girafa com o pescoço maior. E isso não é bem assim, não é mesmo assim. Claro. E há, de alguma como modo, é fácil de ver até com os seus humanos. A mentalidade soviética, que se quisermos comunista, enfim, que está expressa naquela ideia do Lenin, do homem novo. Quer dizer, nós vamos tornar rapidamente numa geração num homem completamente novo. Isso é impossível biológica, culturalmente, é impossível. E portanto, diz muito bem, democracia e ciência estão ligadas. É uma relação de grande intimidade. E economia, acho o que eu acho é que o triângulo inclui a economia de mercado também. Ou seja, há uma grande ligação entre a economia, que não é uma relação necessariamente sem os seus constrangimentos. Porque há alturas em que a ciência precisa de meios económicos e a economia tem de estar metida na equação. E a economia procura conhecimento científico. A economia é a questão do desenvolvimento. Hoje o desenvolvimento baseia-se no conhecimento. E, portanto, a democracia tem a obrigação de proporcionar riqueza ao maior número de pessoas em condições de possível e necessária, justa igualdade. E, portanto, a questão é, pelo menos, igualdade de oportunidades, e a questão é, a grande questão é como casar estas coisas todas. Por outro lado, a ciência precisa da economia, com certeza, mas do ambiente de liberdade que a democracia proporciona. Exato. Porque se não tivermos circulação de ideias, sob a forma impressa ou outras na internet, a internet é um instrumento maravilhoso, e assistimos a isto, nós estamos em cima de uma revolução que quase pode equivaler à de Gutenberg. Somos 15%, nós somos mesmo contemporâneos. Isto é uma sorte de viver neste tempo. Eu também acho que sim. Porque assistimos, eu lembro-me disso, num tempo em que não havia computadores pessoais, eu lembro de comprar o primeiro computador pessoal para a Universidade de Coimbra. Uma coisa custou 700 contos, já ninguém sabe que existia essa moeda. Exato. Mas uma coisa de disquete, primitivo, o meu telemóvel é mais poderoso do que essa coisa. Porque há a lei de Moore, que em cada 2 anos passa para o dobro o poder de cálculo de um processador. Eu assisti ao aparecimento da World Wide Web nos anos 90. A primeira página web da Universidade de Coimbra ajudei a fazer. Eu assisti, é engraçado,
Todas as coisas que apareceram depois disso, sei lá, mais recentemente, as coisas novas que a gente pensa que sempre existiram, mas o Facebook tem meia dúzia de anos. Claro. Eu não uso, mas enfim, eu sei que há muita gente que usa. Não, e por exemplo, esta conversa que nós estamos a ter pode ser ouvida por um número ilimitado de pessoas porque depois fica online. Se não, ouvíamos lá os dois. E portanto, isso é um instrumento extraordinário, maravilhoso, de aproximação de pessoas, global, porque a informação viaja hoje à velocidade da luz nas fibras ópticas, ou à velocidade da luz mesmo quando é transmitida, sei lá, por Wi-Fi ou satélite. Claro. São ondas eletromagnéticas, todas elas à velocidade da luz. Esta é uma transformação tecnológica imensa, de quais nós ainda não estamos mergulhados nela, não temos perspectiva para ver. Mas há aqui um acelerar, podemos chamar, da história, quer dizer. Ao bocado estávamos a falar da questão dos robôs, biologia, etc. Mas a questão de haver uma comunidade global no mundo, uma espécie de consciência global, qualquer coisa que acontece ali, o mundo todo sabe. É algo que, pela primeira vez, está à nossa disposição. Eu sei que se calhar não somos capazes de fazer, mas a criação de mecanismos globais de comunicação e, portanto, decisão. A decisão é que falta. Quer dizer, um dos problemas do mundo é que não há governo do mundo. Claro. Há muitos governos no mundo. As Nações Unidas é quase simbólico e resulta da Segunda Guerra Mundial. Mas eu pergunto, será que nós não podemos, comunicando melhor como podemos, criar mecanismos de aproximação e, a certa altura, também de acordo e de decisão que, enfim, conduzam a novas formas de governo? Não sei. Não sei mesmo. A questão das ciências políticas é uma questão que me ultrapassa. Mas os meios estão criados para nós podermos... Aliás, é incrível para mim como é que se faz ainda políticas, escolhas da democracia, etc., com meios que são absolutamente arcaicos, que vêm do passado, pôr um votinho numa urna que depois vai abrir, e não sei o quê. Que a pessoa tem códigos. Porque é que com o cartão de cidadão, com os códigos... Há países onde já se faz isso. Eu sei, mas há um atavismo ainda. E há uma aversão por várias razões, algumas simbólicas, outras se calhar um bocado mais argumentáveis, mas há uma grande aversão a isso. Caso o tempo está a terminar, vou-lhe só fazer uma última pergunta. Se pudesse ir atrás no tempo, se pudesse ir atrás na história, com que personagem histórico é que gostava de se encontrar? Quer dizer, o meu herói, eu sou cientista, não é? O meu herói é o Einstein. Eu gostava de ter visto, que eu já ouvi nos filmes, já ouvi falar. Não, interagir com, não é? Aqui, no fundo, falar com Einstein é qualquer coisa, enfim, é como, sei lá, é como um adolescente a falar com uma estrela rock. Mal comparado, não é? Mal comparado. O Einstein simboliza a capacidade do cérebro humano. Falamos muito do cérebro humano. E é um símbolo, o sábio bonacheirão, com aquela cabeleira hirsuta, uma camisola de lã, e simboliza, digamos, a capacidade que nós temos de compreender o mundo. E ele ainda por cima era uma personagem engraçada porque ele era sensível, bondosa, etc. Claro, tem os seus defeitos, mas não há bela sensação, e nós sabemos os defeitos dele. E era uma pessoa com interesse até para lá do cientista, que era, a contribuição que ele fez era o suficiente para ficar na história. Pelo mundo. Ele teve intervenções no mundo, a questão do pacifismo, que já falámos, e mais a questão... Esse é um lado engraçado, mas há muitos cientistas de renome em fase mais avançada, no sentido de não ter sido depois terem dado a grande contribuição para a ciência, foram-se preocupando com a questão do pacifismo, não é? Que é interessante. O Bertrand Russell, por exemplo, também é outro. Dessa época. Exato. Que é muito interessante, não é? Também é um grande matemático, um grande lógico, um grande filósofo, e que, a certa altura, a preocupação é a vivência em comunidade e a paz. É interessante, não é? Quer dizer, no fundo é outra grande questão. E o Einstein aparece na Time, na capa da revista Time, como homem do século. A Time tem todos os anos o homem do ano. Este ano foi, digamos, aquele caso das denúncias de assédio sexual, etc. Não foi o Trump. Embora ele achasse que era. Mas quando acabou o milénio, o século e o milénio, fizeram uma escolha, os jornalistas, e não foi um responsável político, não foi um artista, não foi um cientista. E ele simboliza como ninguém a capacidade que tem o nosso cérebro de perceber o mundo. O Carl Sagan dizia, um autor que eu admiro, um grande escritor de divulgação científica, está publicado na Gradiva, o Cosmos e outros livros, é um escritor fantástico e fazia também, que grande comunicador também. Ele dizia
que a nossa ambição, o nosso destino, e o destino deve ser a ambição, é o conhecimento. E Einstein simboliza com poucos essa ambição, esse destino. E, portanto, nós olhamos para aquela... Enfim, é um ícone também. Muitos artistas pegaram na cara dele. O Andy Warhol tem uma representação. E olhamos para a cara dele e ele inspira-nos a saber mais. Ele tem muitas frases. Ele era bom até como publicitário. Sim, ele hoje podia andar no marketing, marqueteiro. Ele tem uma frase que é: o mais incompreensível no mundo é ele poder ser compreensível. A frase é profunda, aqui é um paradoxo, mas é questão de filosofia, porque o que é conhecer? E porque é que conhecemos? São questões que excedem a ciência. E ele diz que, seja lá o que for conhecer, é possível conhecer. Ele tem muitas frases, uma outra. Sim, tem imensas, é verdade. Isto fica bem acabar com uma frase Einstein. Damos a última palavra a Einstein, embora nós, enfim, pensemos que a última palavra nunca está dada. Quer dizer, nós podemos... vai haver alguém, até agora ainda não houve, alguém que corrigisse o Einstein, mas vai haver alguém que vai corrigir algumas das coisas científicas que o Einstein disse. A teoria da relatividade, por exemplo, não deve ser o último grito. Hoje procura-se a teoria das cordas, etc. Uma coisa muito difícil. Unir com a teoria quântica, a não é? Teoria Unir quântica as duas. unir corresponde a isso. A teoria das cordas permite, hipoteticamente, não há uma teoria... Sim, exatamente, fazer a união das duas. A teoria quântica, a teoria da... Mas ele dizia uma frase também que eu gosto muito e que pode ser mal interpretada porque tem ali um fundo religioso que usa a palavra Deus. Einstein tinha tradição judaica, aprendeu também o catecismo cristão, católico até, mas não era uma pessoa que se tenha ido a uma sinagoga algum dia a rezar. Reconhecia a ascendência, reconhecia a comunidade, até se lhe pode chamar, em certo sentido, sionista. Foi convidado para o primeiro presidente de Israel. Mas infelizmente não aceitou. Sim, fez também bem. numa época também tardia da vida, mas deu todo o seu legado à Universidade Hebraica de Jerusalém e tem a barca dele, que é uma das barcas que vale mais dinheiro, o nome Einstein, que pode ser usado desde que se paga lá a quem tem o copyright do coisa. Os artistas famosos, digamos, o Elvis Presley tem direitos, o Einstein também é um artista famoso. Na ciência é talvez o que tem o nome melhor. Então ele dizia, usando a palavra Deus, diz: Deus é subtil, mas não é malicioso. O que é que ele quer dizer com isto? Ele entendia por Deus, tinha uma religião, podemos chamar de religião cósmica, que ele era o único, digamos, defensor ou crente dessa religião. É que substituía a ideia de Deus, pegando um pouco a ideias que vinham de outro judeu herético, que era Bento Spinoza, de origem portuguesa, do século XVII. Deus é a harmonia do mundo. Deus é o sinónimo da harmonia do mundo. Quando se diz que Deus é subtil, a harmonia do mundo é uma harmonia complicada, não é imediata. E não é, mas quando não é ela óbvio, acrescenta, não é óbvio de maneira nenhuma. Por isso é que demora, por isso é que custa, por isso é que vem o esforço da ciência, por isso é que vem a necessidade enorme de subir aos ombros uns dos outros até conseguirem ver mais longe. Mas, por outro lado, não é malicioso. O que é que se quer dizer? A tal harmonia do mundo não é uma harmonia hermética, não é uma harmonia encerrada, não é uma harmonia que não se possa compreender. Portanto, não há maldade de a fechar. É possível conhecer. E, pegando num matemático que interagiu com Einstein, um grande matemático alemão, David Hilbert, ele tem escrito na sua sepultura, em alemão, Wir müssen wissen, wir werden wissen, que significa nós temos de conhecer, nós havemos de conhecer. Digamos, de algum modo, o conhecimento é o nosso futuro. Claro, está lá para se encontrar. Bom, é uma ótima maneira de terminar. Havia várias outras coisas que eu gostava de falar consigo, portanto fica já convidado, se aceitar, para um dia destes voltar ao programa e falarmos. Foi um gosto muito grande e desejo felicidades, foi um gosto estar aqui. Obrigado. Tem gostado dos últimos episódios? Se ainda não o fizeram, subscrevam 45 graus na vossa aplicação de eleição, no vosso smartphone, tablet, etc. Se gostarem mesmo do podcast, convido-vos também a partilhá-lo com amigos e a avaliá-lo no iTunes. É também importante para mim saber o que vai na cabeça de quem ouve o podcast desse lado. Por isso são muito bem-vindos feedback, críticas e sobretudo sugestões de temas e convidados futuros. Obrigado e até ao próximo episódio.